O elevador ele é programado para parar em todos os andares, seja na subida ou na descida. Quando você vê o judeu comemorando o Shabat, de fato, né, que você entra naqueles edifícios lá em Tel Aviv, Jerusalém, nas regiões aí lá de Israel até os dias de hoje, você percebe que eles colocam um chinelo na porta para ficar entreaberta, para nem pegar na porta para entrar ou para sair de casa. Então o Shabat é absoluto. Você vai comer no McDonald's, por exemplo, né? E é o único lugar onde o McDonald's não despreza o alimento deixado por outro dia. Por quê? Porque no Shabat, nem os franqueados do McDonald's na região de Israel, eles fazem lanche. Então, se quem quiser comer lanche, vai ter que comer o lanche adormecido, feito na sexta-feira. Ou então vai ter que esperar até no entardecer, no pôr do sol do sábado, porque senão vai comer lanche amanhecido, né, adormecido, e vai comer lanche frio. Não tem jeito. Ah, mas o McDonald's, se quiser assim Israel, muito que bem. Se não, não vai ter franquia do McDonald's em Israel. Né? Então você percebe que há realmente uma observação profunda nisso. Já os que falam que não é o sábado, mas é o domingo não é a mesma coisa. O domingo não fica tão assim, né, como é comemorado o Shabat. Por que esse desgaste, essa confusão, esse conflito? Porque agora o Shabat é um estado de espírito, não é mais uma coisa de agenda, de calendário. Não obstante eu respeitar todas as linhas, cada um é cada um, mas que, para nós, o Shabat é uma condição espiritual. Quando eu vou trabalhar o milênio, dentro daquilo que eu entendo como milênio, que é o reinado de Jesus na Terra, é o reinado de Jesus na Terra por quê? Porque é o momento da contemplação, é o momento do descanso da Terra. Lembre-se que no Shabat, e havia o Shabat de semana, que era no 7º dia, mas tinha o Shabat de anos, lembram-se? Então, durante 6 anos, o trabalhador trabalhava a terra. No 7º ano, a terra descansava. Então, havia o 7º ano. Certo? Então, você tem e isso é tão sério para o judeu, que a cada 49 anos, no 50º ano, ou seja, né, aquilo que a gente chama de Pentecostes, né, era, na verdade, uma comemoração tão grande que todas as dívidas eram perdoadas. E aquele que teve que vender a sua terra, essa terra voltava para ele. Não importava o quanto ele tinha recebido da terra, ou não importava do outro lado o quanto ele havia pago da terra. Voltava para o dono da terra. Então, pensando na linha de raciocínio, então eu sempre falo para você que nós temos que ter a mente bíblica. O milênio, ele é necessário para que o 7º dia de milênio, de 1000 anos, seja comemorado, seja celebrado, seja destacado dentro dos 7 dias de milênio que o Senhor estabeleceu desde a origem, desde o livro de Gênesis. Certo? Então, para nós, um milênio, ele é necessário para que estabeleça-se um equilíbrio, não apenas de maneira terrena, mas também como governo humano, como autoridade humana, mas também até a respeito da criação. Então o milênio é necessário. Por que o milênio é necessário? Então já falei dos amilenistas, já falei que por causa disso nós somos milenistas, porque nós cremos no milênio de maneira literal, e se cremos no milênio de maneira literal, esse milênio tem uma função.
Ele tem um propósito de Deus. Qual é? É exatamente comemorar o sétimo dia. Ou comemorarmos o sétimo, vamos chamar assim, o sétimo milênio, como o milênio do descanso, como o milênio da contemplação, como o milênio onde nós entendemos que o Shalom de Deus, o Shalom do Elohim, está sendo estabelecido de maneira perfeita, boa e agradável. Perfeita, boa e agradável. Presta atenção nessa palavra perfeito. Está lá em Romanos capítulo 12. A vontade do Senhor é o quê? Perfeita, boa e agradável. Não é assim que está escrito lá? Então pega essa palavra perfeita que daqui a pouco a gente vai usar. Então nós somos milenistas, mas dentro do milênio nós somos pré-tribulacionistas e somos pré-milenistas. Por que pré-tribulacionistas nesse sentido? E eu não estou aqui fechando toda a doutrina do pré-milenista, mas eu estou falando que somos pré-milenistas, por quê? Porque nós cremos que antes, né, do milênio haverá o retorno de Jesus Cristo. Por que nós somos pré-tribulacionistas? Porque nós entendemos que antes da grande tribulação, não é a tribulação, essa tribulação que nós vivemos hoje, mas antes da grande tribulação, quando aquele que é a segunda eficácia de Satanás será revelado, como diz Paulo lá em Tessalonicenses, antes nós subiremos, seremos arrebatados com a igreja. Então, nós somos pré-milenistas e pré-tribulacionistas. Claro que, sempre falando para você, não é fechando toda a doutrina, fechando os olhos, falando, sou pré-milenista e tudo que está escrito lá, não. Vamos conferir a palavra de Deus. Somos pré-tribulacionistas, então tudo que tiver nessa teoria a gente vai fechar, vamos comprar livros, vamos ouvir pregações. Não, vamos conferir tudo. Né? A Bíblia fala que nós devemos, né, conferir todas as coisas. Mas que, dentro dessa linha, nós somos pré-milenistas, porque cremos que o milênio ainda virá, e que o milênio virá depois da volta do Senhor Jesus, e nós somos pré-tribulacionistas porque antes ou durante o início da grande tribulação nós estaremos sendo arrebatados para nos encontrarmos com a noiva se encontrando com a noiva, não para se encontrar e voltar, como, vamos dizer assim, os pós-tribulacionistas ou mesotribulacionistas fazem, não, mas que nós estaremos sendo arrebatados exatamente para participarmos da boda do Cordeiro, das bodas do Cordeiro. E essa celebração, enquanto acontecer lá, aqui estará acontecendo a grande tribulação. Então, para nós, dito já há vários dias a respeito, no arrebatamento de Enoque, né? No arrebatamento de Elias, quando o Senhor retira Moisés de cena, né? Esses personagens bíblicos do Antigo Testamento simbolizam a igreja sendo arrebatada. E a gente explicou tudo na palavra de Deus o porquê disso. Só estou pontuando você. Por que eu estou falando isso? É apenas para você saber, tá? Não precisa, creio eu, precisa estudar a respeito e tal, mas se quiser, vá nessa linha de raciocínio, estude, mas pensando em tudo direitinho. Por quê? Porque esse pessoal, às vezes, eles misturam linhas de raciocínio, misturam grupos, que eu já falei que precisa ter muita, vamos dizer assim, muito cuidado com os grupos. Grupo de Israel, grupo da igreja, grupo do povo gentílico e o grupo da igreja de Deus. Sempre fazendo essa diferenciação, porque aí você, tudo que falarem a respeito, você vai saber em que momento, em que tratamento de Deus a pessoa está se referindo, mesmo que ela não saiba, mas você sabe. Tá? Então, dentro dessa lógica, o que eu entendo, qual o propósito do milênio? O propósito do milênio é dar à Terra e à humanidade um milênio sabático. Já expliquei por quê. Um milênio sabático.
Em Romanos capítulo 8, versículo 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Com a glória a ser revelada em nós, não apenas a nós, a glória de Cristo a nós, mas a glória a ser revelada em nós. Nós quem? O mundo. Nós quem? Aqueles que se arrependeram. Aqueles que têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro de Deus. Em nós. Versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quer dizer, quando nós não cumprimos em rebelião a Deus, a vontade de Deus, não é somente nós que sofremos, não é somente a nossa família que sofre, não é somente a comunidade humana, a sociedade humana. Somos todos esses, né, atores, protagonistas, mas também reverbera, resvala na própria criação. Então a criação também está gemendo. Quando você ouve, né, e você assiste na televisão os noticiários, as secas, as queimadas e tudo que acontece, a poluição no Brasil e no mundo, o aquecimento global, você pode entender e entra em intercessão por isso. Por quê? Porque nós, como servos de Deus, sabemos que a criação está gemendo. Está aos nossos olhos todos os dias. Não precisa forçar a palavra, a gente entende isso. Diz a palavra do Senhor. Versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade. Lembra aquele descanso que a agricultura no tempo do Antigo Testamento tinha, principalmente no Antigo Testamento? Que a cada 6 anos, o 7º ano era o descanso da terra. O que é descanso? O descanso é quando a manifestação da paz, do shalom de Deus se estabelece. Eu já falei para você o que é shalom. Não é apenas um estado, né? Vamos dizer assim, um estado político, um estado cultural, um ambiente psicológico, é muito mais do que isso. Né? Não é como se fosse uma paz que a gente entende hoje, que às vezes é uma paz puramente, né, por algum momento, né? Quando as pessoas combinam de não fazer guerra naquele momento. Não é essa paz. Mas é uma paz de descanso, é uma paz completa, perfeita, plena, preenchida. E eu sempre falo para você que paz e justiça são irmãs, né? Que a paz nada mais é do que o resultado do equilíbrio de justiça. Como dizem os nobres causídicos, né? É a justiça com equidade. É a justiça com pleno equilíbrio. Então essa é a paz. Né? Diz assim no versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Não é apenas a glória do Senhor Jesus, agora é a glória dos filhos de Deus, ou seja, é um ambiente onde Jesus está e os filhos de Deus também estão. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então, essa visão que nós até oramos, Senhor, abençoa a nossa terra, o nosso país, nós devemos orar e interceder, devemos, porque nós estamos na terra. A Bíblia fala que se nós orarmos pela nossa terra, a terra terá paz e nós também. Mas desculpe o termo, é uma paz provisória. É uma paz com validade. Não é uma paz perfeita, eterna, estabelecida pelo Senhor Deus. Né? Então, é claro que existe essa paz, mas é uma fração de paz. Não é a paz completa. Ah, mas haverá um dia? Claro que nós cremos, no milênio. Agora não, porque o mundo jaz no maligno. Então, a cada dia que passa, creio eu, agora sou eu que estou falando, eu sempre falo para você, não é doutrina, sou eu que estou falando. Creio eu que essa tribulação que nós estamos vivendo, creio eu, ela tende a piorar, não a melhorar, biblicamente. Aí você vai falar, ai, e o povo de Deus? O povo de Deus sempre será livrado.
O povo de Deus sempre será o morador da terra de Gósen, mas que a questão da tribulação, ela é um ambiente, vamos dizer, degenerativo, Então aquilo que a gente pensa, eu vejo alguns falando, é porque eu vou mudar do Brasil. Não, até pode mudar do Brasil. Eu ouço gente falando dia e noite a respeito disso. Mas, olha, desculpe, não sei. Eu prefiro estar no centro da vontade do Senhor, não importa onde eu esteja. Porque estar no centro da vontade do Senhor me protege, me cobre, me esconde à sombra do Onipotente. Porque essa visão, porque eu vou para a Europa, eu vou para a Suíça, eu vou para a Inglaterra, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para não sei aonde, porque lá está melhor, cuidado, hein? Noemi, o seu marido e os seus filhos pensaram a mesma coisa e foram para a terra de Moabe. E você sabe do final da história o que aconteceu. Né? Não obstante a misericórdia visitar, não obstante a compaixão de Deus estar presente, porque eram servos de Deus, mas eles foram procurar, né? Eles foram procurar um ambiente melhor e saíram das terras de Israel e chegaram lá. Não foi bem assim a história. Então nós, como servos de Deus, precisamos entender. A não ser que a pessoa tenha o chamado, a não ser que a pessoa, o Senhor a chamou para uma obra, para uma missão, seja como médico, enfermeiro, como pastor, como missionário, como, sei lá, como padeiro, como manicure, é de cada um. Mas ir por pura e simplesmente dizer que vai sair de uma terra ruim para ir para uma terra boa, porque lá será diferente? Sei não. Então vamos lá. E não, versículo 23, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então a adoção de filhos é um momento. A redenção do nosso corpo é outro momento. Qual é o momento? O momento pós-arrebatamento, quando nós voltamos no milênio, agora já com corpo glorificado, com corpo incorruptível. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O mundo não é apenas o gênero humano. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós nos reequilibramos em Jesus Cristo, a nossa rocha eterna, a nossa pedra fundamental, a nossa pedra principal, nós, ao nos reequilibrarmos e nos fundamentarmos nele, nós estamos reverberando, refletindo o equilíbrio por sobre todas as coisas ao nosso redor, inclusive na natureza. Tá? Diz assim, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Estamos vivendo numa eternidade futura. Profeticamente, essa eternidade hoje, como justiça de Deus na terra, com certeza, assim como Noé foi. Mas não é a plenitude ainda. Precisamos buscar essa perfeição? Com certeza. Mas ela não está instaurada de maneira institucional. Ela tem esse ambiente aonde você está, somente ao teu derredor. Fora disso, não. Então, isso é tão sério que a Bíblia fala, principalmente em Isaías, está muito tarde lá já. Então amanhã a gente fala a respeito, mas principalmente em Isaías, a gente vai ler pelo menos cada passagem de Isaías que eu separei, são vários textos, mas alguns deles, por quê? Que fique bem claro que não é história da carochinha, parece que é uma lenda, porque quando as pessoas comentam a respeito, a gente fala novos céus e nova terra.
E aí a pessoa comenta, mas será e tal, né? Não é uma coisa romântica, poética? Claro, Isaías é poeta. Isaías escreveu todo o seu livro em versos e cânticos, com certeza. Como um grande literato, creio eu, o maior literato da palavra de Deus nesse quesito, né, de poeta, de escritor, de alguém que encenou a messianidade de Jesus em versos, claro, mas isso não tira a profundidade da profecia. Então, tudo isso que a impressão que dá para alguns, que é uma questão assim longínqua de lenda, é real, é visível, e que nós vamos viver a flor da nossa pele em Jesus Cristo, literalmente a flor da nossa pele, né, em Jesus Cristo no milênio. Tá bom? Mas amanhã a gente conversa mais. Estamos falando sobre milênio, estamos falando sobre a igreja de Jesus Cristo. O Vitor, existem quesitos para ser arrebatados? Se sim, quais seriam? Bom, Vitor, eu falei no arrebatamento, existem várias vezes que eu falei, mas os quesitos para sermos arrebatados estarmos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, estarmos vivendo o propósito do Senhor, e como grupo gentílico, agora alcançado na misericórdia do Senhor, né? Porque entramos na brecha desse primeiro grupo que rejeitou o senhorio de Jesus Cristo, o grupo de Israel. Então nós seremos arrebatados, nós que estivermos completamente atrelados, conectados, ancorados na pedra de esquina, na rocha eterna que é Jesus Cristo. É só isso, não é muito, mas é aquilo que a gente fala como santidade inicial, santidade progressiva e santidade final. É aquele que perseverar até o fim, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E o que é a coroa da vida? É a noiva sendo coroada. Daí o Senhor Jesus falar isso lá no livro do Apocalipse, quando ele fala a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. Por quê? Porque ele está apontando os defeitos e também as qualidades da igreja, do povo de Deus. E que aquele que observar tudo isso, aquele que ser fiel até a morte, então viverá essa coroação. O que é o arrebatamento? É a coroação da igreja. É a coroação do povo de Deus. É como Paulo diz, é a plenitude dos gentios. O apóstolo Paulo tem essa frase: a plenitude dos gentios. Certo? Glória a Deus. O Senhor ore no pré ou pós, o Senhor crê no pré ou pós-tribulacionismo. Eu já falei para você, nós somos, nesse quesito, nós somos pré-tribulacionistas. Sempre lembrando, Vitor, que nós já estamos vivendo, creio eu, no ambiente de tribulação. Mas não é a grande tribulação como Jesus pontua. A grande tribulação ela vai começar quando for identificado o anticristo. Como Paulo diz, quando for revelado, né, o iníquo, aquele que é a segunda eficácia de Satanás. Mas antes disso virá o arrebatamento. Então nós somos, nesse sentido, pré-tribulacionistas, falando da grande tribulação, entendendo que hoje nós já vivemos, né, tribulação. Haja visto o que está acontecendo na pandemia. Não precisa nem forçar a Bíblia para entendermos isso. Pelo menos é o que eu creio. E somos também pré-milenistas ou pré-milenaristas, porque entendemos que, né, nós ainda viveremos o milênio na volta do Senhor Jesus e nós juntamente com Ele na sua volta. Certo? O Senhor voltou com os cultos presenciais? Por enquanto não, Vitor. Vamos esperar terminar esse período aí de vacinação e tudo, aí a gente vai falar a respeito. Tá bom, Vitor? Deus abençoe. Vamos orar e colocar
tudo isso diante do Senhor.